E aí, galerinha, Mirama Roquim, Tropa de Elite 2021, terceirão, no vapor de sempre. Galerinha, mais um encontro nosso, certo? Aquele encontro semanal. E hoje eu vou continuar a temática da semana passada, tá bom? Nós trabalhamos ali a primeira parte de República Velha, certo? E eu direcionei as questões. Agora a gente vai para a segunda parte de República Velha e eu vou direcionar as questões, tá bom? Aí, semana passada, eu falei de Deodoro nos pontos principais, certo? Que vocês estão vendo aí, beleza? Eu falei de Floriano nos pontos importantes, falei de Prudente de Moraes, falei de Campos Sales, tá bom? Falei de Rodrigues Alves e parei exatamente aqui em Afonso Pena. E aí nós vamos ter uma sequência de Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa e Washington Luiz, tá bom? Quando a gente fala de Afonso Pena, galera, e aí fique esperto, nós estamos na primeira fase da República Brasileira, né? Então você tem República Velha, República Nova e Nova República, certo? Essa República Velha, que é chamada de Primeira República, ela tem duas fases, a fase da espada, com Deodoro e Floriano, e a fase oligárquica, que é a fase civil, de Prudente de Moraes ao Washington Luiz. E aí, quando a gente fala de Afonso Pena, a gente fala basicamente de um presidente que arca com o ônus do Convento de Taubaté, que foi a política de valorização ao café, ele recorre a empréstimos de 15 milhões de libras, ele monta um parque industrial, um pequeno parque industrial, e melhora os portos e alguns setores urbanos, certo? Sempre visando o melhor escoamento do café e mudanças sempre no perfil elitizado, tá bom? O lema dele de campanha era governar é povoar. Ele dizia que o Brasil era muito grande para pouca gente e o Brasil era muito negro que precisava ser branqueado. Era uma política de branqueamento. O interessante também no governo dele é que uma galera que vem como imigrante, no geral, e uma galera que já estava aqui, essa galera começa a se mobilizar no que a gente chama de movimento operário, certo? E esse movimento operário, inicialmente, é um movimento anarco-sindicalista, que vai buscar as melhorias trabalhistas, certo? Ou até mesmo a quebra do sistema. Então, as leis trabalhistas que a gente conhece hoje, né, como diminuição da carga horária de 16 para 8 horas, férias anuais remuneradas, descanso semanal aos domingos, controle no trabalho infantil, foram conquistas operárias, né, ao longo do tempo, que vão se transformar na CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Lembrando que República Velha, você vai encontrar um movimento operário, uma greve, inclusive, em 1907, no governo de Afonso Pena, uma greve em 1917, lá no governo de Venceslau Braz, é um movimento forte operário na República Velha. Lembrando, você tem um movimento anarquista, você tem um movimento sindicalista, que vai amadurecer para um movimento operário com base socialista, que deveria ocorrer, né? Estava planejado, e aí vai desembocar num Partido Comunista Brasileiro, que vai surgir lá em 1922, mas que não consegue, o Partido Comunista não consegue angariar todos os operários, apenas uma parte. No geral, o movimento operário fica ali embriagado no lance das leis trabalhistas, no movimento um tanto quanto mais anarquista e sindicalista, tá bom? E aí, lá na frente, Vargas vai acoplar parte desse setor manipulando, tá bom? E aí, quando eu vou para Afonso Pena, como você tem uma esquerda que vai surgir no Brasil, vai se desenvolver, e aí eu tenho um movimento grevista, um movimento sindicalista, ele vai baixar uma lei chamada Lei Adolfo Gordo, ou Lei de Repressão à Esquerda no Brasil. Então, são movimentos de esquerda que são reprimidos por uma lei governamental chamada de
Adolfo Gordo. Você também vai ter o centenário da vinda da família real, a comemoração do centenário da vinda da família real, isso é uma coisa muito tosca, ok? E uma conferência que vai ocorrer a nível de mundo, né, lá na Holanda, a Conferência de Paz de Haia, para se evitar a Primeira Guerra Mundial, que vai ocorrer em 1914, tá bom? Então, isso um resumo do governo de Afonso Pena. Ele morre em 1909, ele não consegue terminar o mandato. Aí vem o Nilo. O Nilo Peçanha vai governar apenas 17 meses, que é exatamente o término, o período de término, deveria ser, né, do Afonso Pena, que morreu. O interessante no governo de Nilo Peçanha é a ruptura oligárquica. A República tem como marca a oligarquia, né, um governo de poucos para poucos, uma elite que controla, e no governo de Nilo Peçanha essa elite se divide em oligarquia do café com leite e oligarquia comercial, urbano, industrial, que a gente chama, e de outras produções agrícolas, que a gente chama de oligarquia dissidente. E aí você vai ter a oligarquia do café com leite, indicando para a presidência o Rui Barbosa, e a dissidente indicando Hermes da Fonseca, tá bom? Dessa disputa ascende Hermes da Fonseca, e aí você vai ter um governo de grandes revoltas, né? A revolta da Chibata, que é o baixo escalão da Marinha, sob liderança de João Cândido, né? Exigindo melhores condições de trabalho, salário, fim dos castigos físicos e melhor alimentação, que vai estar atrelada à revolta da Ilha das Cobras. Você vai ter a revolta cearense, porque Hermes vai tentar retirar a família Scioli do poder lá no Ceará, com a política das salvações de Hermes da Fonseca, tá bom? Essa revolta cearense tem a participação, o revolta do Juazeiro, tem a participação de Padre Cícero, que apoia a família Scioli contra as tropas federais. Não pode esquecer que vai ter um movimento aqui em Alagoas chamado, que eu nem coloquei aí, de Quebra-Xangô ou Quebra-Terreiro, que é um movimento de perseguição aos terreiros de Candomblé, aqui em Alagoas, tá bom? Vai ter a revolta do Contestado, que tem o mesmo perfil da revolta de Canudos, certo? É só olhar a aula que eu expliquei Canudos, eu vou até voltar aqui, ó. Tem o mesmo perfil da Guerra de Canudos. A diferença é que Canudos é na Bahia e tem o líder Antônio Conselheiro, e Contestado é entre Paraná e Santa Catarina e tem como líder o José Maria. E existem outros agentes lá em torno do comércio da madeira, certo? Mas são 12 mil pessoas, certo? Com essas características aqui, ó. Cadê que eu coloquei aqui? Rural, coletivista, popular, messiânica, sem profundidade ideológica, monarquista, mesmo perfil. E o governo vai detonar do mesmo jeito. Esse é Hermes da Fonseca, revolta da Ilha das Cobras, revolta da Chibata, que é o baixo escalão da Marinha, revolta do Contestado, revolta do Juazeiro, tá bom? Política das salvações. Quando a gente vai para Venceslau, é o surto industrial e o movimento operário por conta da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, tem o surgimento do cangaço no governo de Hermes da Fonseca, todo o movimento lá sob liderança de Lampião, tá bom? Você vai ter o início do movimento negro no Brasil, o movimento feminista, o movimento operário, a greve de 1917 e um surto industrial por conta da guerra, certo? Porque na guerra o Brasil comprava menos do mundo e vendia mais. Então você vai ter um surto industrial, o Brasil vai sair de 7 mil para 13 mil fábricas, 150 mil operários para 250 mil operários, mas assim, no geral, a perspectiva é de surto, não de consolidação industrial, porque fica presa à indústria têxtil e alimentícia. Tá bom? Destaque aqui, eu faço um resuminho sobre a participação do Brasil na Guerra do Paraguai, tá bom? Na sequência, aqui é o resumo da Guerra do Contestado, certo? Que eu acabei de falar, não tem muito segredo, tá bom? Aqui é um resumo do cangaço, só para aquele aluno que queira buscar um pouquinho mais de informação. Aqui um resumo
do movimento operário para você, tá vendo? Tá tudo bem organizadinho. Aí vem Epitácio, Arthur e o Washington Luiz, que eu vou ter como características a Semana de Arte Moderna de 22, que vocês estudam em literatura, e o movimento tenentista, 18 Forte Copacabana, Coluna Paulista, Coluna Prestes, que eu coloquei aqui o que seria o movimento tenentista quando jovens oficiais pregam pela moralidade da política nacional, certo? E percorrem parte do país, mas esse movimento não obtém o êxito esperado, né? É um movimento que aponta o problema da República Velha, o coronelismo, o voto de cabresto, o atraso, certo? O ruralismo, mas ele não aponta as soluções. E o discurso é de classe média, não atinge as massas, o movimento não surte o efeito esperado, mas incomoda a República Velha, tá bom? 18 Forte Copacabana, Coluna Paulista, Coluna Prestes. Destaque para a Coluna Prestes, sob liderança do Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, tá bom? Movimento também reprimido pelo governo. É bom frisar, mas nunca derrotado. Reprimido, o movimento é reprimido, depois perde o efeito, mas não foi derrotado, tá bom? E o Washington Luiz é a crise de 29 no mundo e a crise do café e a queda da República Velha com a ascensão de Getúlio Vargas, momento que eu vou melhorar a explicação quando eu for trabalhar a nossa próxima aula, que é basicamente com a Era Vargas, tá bom, galera? Na descrição aí da aula eu vou direcionar as questões que vocês devem fazer. Reúna a aula passada com essa, e aí você teve um resumo da República Velha nos tópicos principais, e aí você está preparado para qualquer tipo de vestibular. Estamos juntos, professor Moacir Gama, História do Brasil. Valeu, galera. Beijos. Bom recesso, viu?